Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre terapia sequencial. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Se ainda não ouviram, vem comigo e vamos conversar um pouquinho juntos. Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria Priscila, atualmente sou coordenadora de farmácia hospitalar e hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto, uma prática muito utilizada pelos farmacêuticos clínicos no intra-hospitalar, que é a terapia sequencial. Vocês já ouviram falar sobre ela? Já praticaram dentro do seu hospital, da sua rotina, ou até mesmo durante as visitas multiprofissionais, né, da quais vocês participam? Se ainda não praticaram, não sabem exatamente o que é, hoje eu vou explicar rapidamente de uma forma bem simples para vocês. Mas antes, eu vou pedir para vocês compartilharem mais esse conteúdo com os seus amigos, sejam eles farmacêuticos, clínicos ou não. Afinal, conhecimento nunca é demais. Então, terapia sequencial nada mais é do que a troca de um medicamento, de uma terapêutica da via endovenosa pela via oral. Porém, não é simplesmente você sugerir, né, enquanto farmacêutico clínico, sugerir para o médico essa troca. Existem alguns pré-requisitos para que essa terapia, né, essa troca possa acontecer. Então, em primeiro lugar, é bastante importante que você converse sobre essa possibilidade não somente com um médico, mas durante uma visita com toda a equipe multi. Por quê? Porque ali terão outros profissionais que estão no cuidado com o paciente, além do médico, que vai poder sugerir, que vai poder vai poder opinar se esse paciente realmente tem condições ou não de ter essa troca da via endovenosa pela via oral. Então, quais são os critérios, né? Primeiro, esse paciente ele tem que ter uma melhora clínica, né, do quadro em que ele se encontrava anteriormente para o momento atual dele. Então, ele tem que ter tido uma melhora, sem dúvida nenhuma, ele tem que estar consciente, né, para que essa via possa ser utilizada. Esse paciente ele tem que estar apto a utilizar a via gastrointestinal dele, né? Ele tem que estar tendo uma boa aceitação de dieta, sendo ela enteral, né? E ter fácil deglutição, não ter nenhuma patologia, nenhuma condição que impeça ele, né, de estar ingerindo, tendo essa facilidade de deglutir. Por isso que é importante esses outros profissionais estarem envolvidos. Por quê? Porque é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem que vai falar se esse paciente está consciente, se ele teve realmente essa melhora clínica, é o nutricionista que vai poder falar se a dieta enteral dele está sendo bem aceita, o médico que vai poder estar falando se esse paciente está com boas condições para ser utilizado o trato gastrointestinal, né? É o fisioterapeuta que vai poder falar se esse paciente está conseguindo deglutir, né, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma dificuldade. Por isso a importância de você estar conversando isso durante uma visita multi, né? E quais são as vantagens de você estar fazendo essa troca? Primeira, é uma via mais segura do que a via endovenosa, né? Nós sabemos que todo acesso endovenoso, ele é uma porta, entre aspas, aberta, né? Para que tenha a entrada de micro-organismos. Também é uma via que pode, né, depois de um tempo que o paciente está com esse acesso, esse paciente pode ter flebite.
ele pode ter extravasamento de fluidos, ele pode ficar com hematoma. Se é um paciente de difícil acesso, às vezes fica ali tentando funcionar várias vezes, né, na mesma veia que é a que tem ali mais fácil, mais visual, e acabe prejudicando, né, de tentar funcionar outras vezes, acaba dificultando de ter acesso, né, e muitas vezes a enfermagem tem que procurar outros acessos que não são os mais indicados, né, por exemplo, na mão, né, no braço, no caso desse paciente ser de difícil acesso. Então, é uma via mais segura, a via oral. É também, sem dúvida nenhuma, uma via que tem um menor custo, né? Todo medicamento via oral em relação ao endovenoso, ele costuma ser, né, mais barato, às vezes bem mais barato. E sem contar que quando esse paciente está com uma via endovenosa, né, correndo medicação, não é apenas o medicamento. Ali você tem um equipo, ali você tem o acesso com abocate, você tem um diluente, né, por exemplo, o soro, a medicação, você utiliza uma seringa, você utiliza uma agulha, ou até mesmo, vamos dizer, não é endovenosa, mas é intramuscular, né? Mas também, além da medicação, você tem a agulha para aplicar, a agulha para aspirar, às vezes você precisa ali de um diluente para reconstituir, dependendo da medicação que tem. Então, não é somente o medicamento como a via oral, né? Você tem, além do medicamento, você tem outros materiais que são utilizados que acaba deixando a terapêutica um pouco mais cara. E também a outra vantagem é se esse paciente ele terá necessidade de manter essa terapia que ele começou intra-hospitalar domiciliar, né? Às vezes o médico ele acaba segurando o paciente internado somente porque ele precisa finalizar um tratamento que só tem disponível endovenoso. Às vezes pela disponibilidade, às vezes pelas condições do paciente. Então, por exemplo, criança, é importante, antes de dar a alta, de que o medicamento, por exemplo, um antibiótico, ele já comece ainda intra-hospitalar, ser administrado para ver se essa criança vai ter uma boa aceitação, se ela não vai ficar cuspindo, se ela não vai vomitar depois de ingerir, porque não adianta nada você mandar esse paciente para casa e em casa a família não conseguir administrar o medicamento, né? Ou a mesma coisa, às vezes, dependendo das condições do paciente, não vale a pena você mandar ele para casa e ele ter que todos os dias ficar voltando no hospital para fazer administrar, né, alguma medicação endovenosa. Então compensa mais que ele fique e já faça esse tratamento mesmo intra-hospitalar. Por isso que tem que ser verificado todas essas condições do paciente, né? Mas é importante, dentro ainda da internação desse paciente, que o farmacêutico e toda a equipe multi já comece a ir fazendo e realizando essa troca, né? Então, assim, se um paciente ele começou ainda ali, intra-hospitalar, a fazer uso de alguma medicação antipertensiva, que ele vai ter que continuar em casa, então já é importante começar a fazer a troca. E um detalhe, não necessariamente você precisa trocar um medicamento endovenoso pelo mesmo princípio ativo na via oral. Porque às vezes o médico ele acaba falando assim, mas esse paciente não tem condições de mudar para via oral, porque, por exemplo, a cefazolina ela não existe via oral, só existe na via endovenosa, né? Mas não necessariamente ele precisa continuar fazendo uso da cefazolina, né? O médico, o próprio farmacêutico pode estar sugerindo a mesma classe de antibiótico, que tem a mesma cobertura, só que na via oral. Por exemplo, a cefazolina ela pode ser trocada pela cefalexina, né, que tem um custo bem menor, via oral, e que esse paciente possa continuar fazendo uso em casa, né? Às vezes até mesmo
a questão de custo de farmacoeconomia, né? O paciente está fazendo uso de omeprazol endovenoso. Tem necessidade? Não. Esse paciente tem condições? Se você tem o omeprazol dentro do hospital, né? Se é padronizado ele via oral, por que continuar endovenoso e já não trocar pela via oral, né? Até mesmo por questão de farmacoeconomia. Então, às vezes você vai se deparar com uma resistência do médico com essa justificativa, que não existe na via oral o mesmo medicamento com o mesmo princípio ativo. Mas lembrando que é importante você, enquanto farmacêutico, saber a padronização do hospital, né? Para que você possa sugerir para o médico, olha, realmente, esse antibiótico, por exemplo, ele não tem via oral, mas nós temos esse antibiótico que tem o mesmo espectro de ação e que pode continuar sendo utilizado, né, para dar continuidade ao tratamento, né? Então, é uma prática bastante utilizada, essa terapia sequencial no intra-hospitalar, bastante realizada pelos farmacêuticos clínicos, pensando na questão farmacoeconomia, pensando nas melhores condições desse paciente, dele já começar a fazer essa troca para continuar o tratamento de modo domiciliar, né? E até mesmo para que ele tenha uma melhor aceitação dentro do próprio hospital, para que ele continue com outras medicações dentro do próprio hospital e, consequentemente, em casa, se for o caso de ele permanecer em tratamento, tá joia? Então, é esse o conceito, é essa definição, é bem simples. E depois a gente vai ter um próximo vídeo em que eu vou falar sobre desprescrição. E nela eu vou citar o quanto que é importante essa terapia sequencial, né? Quando o farmacêutico clínico for pensar na desprescrição, ok? Se ficou alguma dúvida, podem perguntar, mande perguntas, coloquem aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos farmacêuticos, seja ele clínico ou não, ok? Beijos e até o próximo vídeo.